Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo passado, vimos o conceito de gramáticas, ainda que de forma informal, e o objetivo deste vídeo é formalizar esse conceito visto no vídeo passado. Bom, começamos com uma pequena recapitulação. Digamos que queiramos gerar a seguinte linguagem sobre o alfabeto 0 e 1. A linguagem de todos os strings que a quantidade de zeros é igual à quantidade de uns. Então a ideia aqui é colocar esses símbolos Z e U, podendo trocar eles de ordem e substituir por zeros e uns no final. Vamos ver como é que fica isso. Para gerar 1001, eu vou trocar o S por ZUS. Depois vou trocar esse S aqui, que ficou aqui, por ZUS de novo, e depois esse aqui por vazio, que é essa segunda regra aqui. Agora eu posso trocar esse U e esse Z aqui do início de posições de acordo com essa regra aqui. E agora eu posso trocar esse U por 1, esse Z por 0, esse Z por 0 também, de acordo com essa regra aqui, e esse U aqui por 1, de acordo com essa regra aqui. São 4 regras que eu vou aplicar, só que eu não vou indicar uma de cada vez, eu vou fazer isso aqui indicando como a ordem não importa, eu estou dizendo que eu estou aplicando 4 regras aqui, em 4 passos eu chego a isso aqui. Então eu estou usando esse símbolo aqui. Eu poderia botar um 4 aqui, dizendo 4 passos, e a estrela aqui quer dizer 0 ou mais passos. Bom, para a gente começar a formalizar isso aí, a gente tem que ver que a gente está trabalhando com conceitos aqui diferentes. Tem os símbolos que podem ser substituídos e os símbolos que, de alguma forma, pertencem a esse alfabeto aqui. Tá? Então a gente vai marcar esses símbolos diferentes, que são uma espécie de variável, esses símbolos que não pertencem a esse alfabeto para o qual eu estou gerando, em amarelo. São esses símbolos aqui, S, Z e U. S, Z e U aqui estão marcados em amarelo e aqui a minha derivação também. Né? Então eu digo que o S deriva esse string aqui, ou que o S gera esse string aqui. E eu digo que essa minha gramática inteira gera essa linguagem aqui. Né? Então esses símbolos aqui, marcados em amarelo, são chamados de símbolos não terminais. É óbvio que se eu começar a fazer uma derivação a partir do U, eu gero um sozinho, que não tem a mesma quantidade de zeros e uns. Então se mostra que a minha derivação tem que começar do S. Esse S então tem um caráter especial também. É chamado de símbolo inicial. Vamos botar ele de uma outra cor em vermelho. Pronto. Ele está marcado, ele tem um fundo amarelo, também é um símbolo não terminal, mas é um símbolo não terminal especial. É o símbolo inicial do qual começa a minha derivação, e aí consigo gerar uma sentença, um string desta linguagem aqui. Ok? Bom, então com isso a gente está pronto a definir o que é uma gramática. Uma gramática é uma tupla. Ela tem uma tupla, né? E aqui seria 2 pontos, né? Consertamos isso ou não? Pronto, está consertado. Então, uma gramática é uma tupla com 4 elementos. O primeiro elemento é o conjunto dos símbolos não terminais. O segundo elemento é o conjunto de símbolos terminais. O terceiro elemento é o conjunto das regras. E o quarto elemento é um símbolo particular entre os não terminais, que é o símbolo inicial. Então vamos ver isso com calma. Né? O que é isso por causa dessa gramática que a gente viu? Ou melhor, no caso dessa outra gramática aqui, que a gente já viu também antes. Né? Que é o que começa e termina com 0. Nesse caso, os símbolos não terminais são o S e o A. Os símbolos terminais, que é o alfabeto sobre o qual eu estou gerando uma linguagem. Então, seria o 0 e 1. As regras são essas regras, 3 regras que eu listei já. E o símbolo inicial é o próprio S, que aqui, no caso, se eu quisesse dizer que o outro, eu colocaria o outro símbolo inicial aqui. Ou, se preferir, simplesmente eu posso representar a gramática assim. Né? Então é interessante a gente ver aqui que na definição de gramática eu não permito regras. Eu não poderia colocar aqui, por exemplo, 1 leva em 0. Isso não seria uma regra permitida. Por quê? Se eu olhar lá na definição de regras,
eu estou vendo que o lado esquerdo da regra e o lado direito são strings formados por terminais e não terminais. Eu posso ter vários terminais e não terminais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Mas eu tenho uma exigência extra que o alfa tem que ter ao menos um símbolo não terminal. Então, essa regra aqui é legal, porque eu tenho um símbolo não terminal do lado esquerdo, essa também, e essa também. Eu tenho que ter pelo menos um. Naquela outra gramática que a gente viu antes, eu tinha dois aqui, não tem problema. Eu também posso ter um não terminal com um terminal do lado esquerdo, não tem problema. Desde que exista ao menos um símbolo não terminal do lado esquerdo. É isso que está dizendo aqui. Ó. Alfa tem ao menos um símbolo não terminal. Ok? Bom, a gente, apesar de algo ter uma definição formal aqui, para poder tratar matematicamente, eu prefiro escrever isso aqui. É muito mais prático, muito mais conciso. Então a gente vai adotar uma convenção, que é mais ou menos o que existe no livro do Arrow de compiladores, que não faz parte da nossa bibliografia, mas, enfim, a gente vai adotar essa convenção, que é a seguinte. Tudo que é uma letra maiúscula, eu vou considerar um símbolo não terminal. Então, elas são as coisas que estão em amarelo aqui. Entre as coisas, entre esses símbolos não terminais, o primeiro que aparecer, então, no caso o primeiro é o S, que está aqui na primeira regra, é o meu símbolo inicial. Então, se eu escrever apenas aquela gramática, eu sei que o S tem que ser o símbolo inicial e o S e o A são os não terminais. Então, não preciso escrever tudo isso. Tá? Isso é só uma convenção. Além disso, eu posso simplificar ainda mais essa escrita. Porque eu estou vendo aqui que eu tenho 3 regras para o S e 2 regras para o A. O símbolo não terminal A leva em 0S ou o símbolo não terminal A leva em 1A. Então, se o lado esquerdo das regras é igual, eu posso simplificar essa escrita e escrever a gramática da seguinte forma. Essa mesma gramática, eu posso escrever S leva, eu vou ler da seguinte forma. 0A ou 1S ou vazio. Significa que eu tenho 3 regras, na verdade, aqui. Uma que S é substituído por 0A, uma que o S é substituído por 1S, e outra que o S é substituído por vazio. Da mesma forma, eu tenho 2 regras para o A. A leva em 0S ou 1A. Né? Tá bom. Mas vamos dizer que eu prefiro escrever as coisas da forma matemática, dessa forma aqui. Né? Bom, tudo bem. Vamos alertar que, como a gente deu uma bibliografia flexível, vamos alertar essa anotação que a gente está usando é uma anotação do livro do Arrow, que não está na nossa bibliografia. O livro do Arrow, o Velho Testamento, de 1972 e 73, e que é usado na apostila do Rangel e no meu livro. Então, fazendo aqui um resumo, essa anotação que a gente viu aqui, que é uma tupla, que o primeiro elemento se chama N, é uma coisa do Arrow, que não está na nossa bibliografia, Rangel e Garcia. Quem está seguindo um desses dois pode saber que a anotação é essa. Quem, por acaso, está usando o Hopcroft 69, que a gente mencionou na bibliografia também, ele usa vocabulário não terminal e vocabulário terminal, mas é a mesma coisa. A única vantagem disso é que quando ele fala V, ele está falando dos dois. Não precisa botar N ou nenhum signo. Fala de V é vocabulário total. E as edições novas do Hopcroft, ou seja, do livro que chama Introduction to... O livro que mudou de título, né? Automata Language Computation, acho. Introduction to Automata Language Computation. Ele mudou, ele passou a chamar de V, seja lá do que for. Talvez vocabulário não terminal, ou variáveis, acho que é variáveis, variables. T de terminais, ok? Essa anotação do livro do Hopcroft, a versão de 1979, a versão de 2001 e as versões posteriores. E também no livro do Paulo Blaut Menezes, que também está na nossa bibliografia, também usa essa anotação aqui. Tá. Só que, além de formalizar esse conceito de gramática, a gente tem que formalizar o conceito do funcionamento da gramática. Eu quero definir o que é
a linguagem gerada por uma gramática. Então, eu tenho que definir formalmente o que é aquele processo de derivação. Então, eu defino, eu vou formalizar esse procedimento aqui. Ó. Do S eu troco por 0 a 0. Como é que eu leio esse passo aqui? Eu ligo S deriva 0 a 0 em um passo. 0 a 0 deriva 0, 1 a 0 em um passo. Óbvio que isso aqui é uma relação entre strings formados não só de terminais, mas de terminais e não terminais. Né? Então, esses strings formados de terminais e não terminais, às vezes eu chamo de formas sentenciais. Então, isso aqui é uma relação entre formas sentenciais que depende da gramática. Né? Então, como é que eu formalizo isso? Eu vou dizer que existe uma relação dependente da gramática, que eu vou escrever assim, W1 ou ômega 1. Isso aqui está aparecendo mais um ômega. Né? Ômega 1, ou esse string aqui, vou chamar de W1. W1 deriva o string W2 em um passo, de acordo com a gramática G, quando acontece o seguinte. Quando W1 e W2 são iguais, a menos de trocar um alfa por beta, onde alfa seta beta é uma regra da gramática. Então, dada uma gramática aqui, ela define uma relação entre formas sentenciais, ou seja, W1 e W2 pertencem a sigma união N estrela, ou na notação do Hopcroft, V estrela, antiga, né, V estrela. Tudo bem. Então, aqui eu formalizei a derivação em um passo. Com ela fica fácil formalizar a derivação em zero mais passo. É simplesmente dizer que é a menor relação que inclui essa e que é reflexiva e transitiva. Ou seja, eu fecho transitivo reflexivo dessa relação aqui. Né? Então, por exemplo, se S leva em um passo 0 a 0, que leva em um passo 0, 1 a 0, eu digo, então S leva em 0 passos S, então leva em S em 0 mais passos, leva em 0 a 0 em 0 mais passos, porque leva em um passo, e leva, portanto, nesse aqui, como esse aqui leva nesse, S leva nesse aqui também em 0 mais passos, e o S leva nesse aqui em 0 mais passos. Né? Vocês podem fazer um exercício, em vez de definir dessa forma, quem não conhece esse conceito pode definir simplesmente de forma recursiva, vai funcionar igual. Mas o importante é que agora, com o conceito de derivações zero mais passo, eu posso unir, finalmente, o conceito de gramáticas com de linguagem, que era o nosso objetivo desde o início. E agora eu posso dizer que a linguagem gerada por uma gramática, dada uma gramática dessa forma aqui, a linguagem gerada por ela é o conjunto de todas as sentenças feitas de terminais, apenas terminais, tais que do S, que é o símbolo inicial da gramática, eu, em zero mais passos, gero o string W, a sentença W. Ok? Exemplo de gramática aqui, aquela que a gente já viu, começa e termina com zero e tem quantos números eu quiser no meio, e a linguagem gerada para essa gramática é essa aqui. Ok? Então, nós agora, para essa gramática, acabou. Nós temos o conceito aí de sintaxe, né? Porque nós temos as regras, de alguma forma, que foram usadas para gerar esses strings. E a estrutura deles pode ser dada por aquela derivação que a gente viu, de alguma forma, né? Que a gente vai ver de forma mais detalhada depois. Aqui tem dois exemplos de linguagem. Se vocês quiserem, vocês podem parar o vídeo e tentar entender como eles funcionam. Só uma dica para o entendimento da segunda gramática. A segunda gramática funciona da seguinte forma. Ela pode ser feita para gerar números em qualquer base que deixam qualquer resto na divisão por qualquer número. Né? Isso aqui, na verdade, essa divisão por 3, significa que eu vou trabalhar com a aritmética módulo 3. O S é o conjunto dos números congruos a 0, módulo 3. O A vai gerar todos os strings congruos que representam números congruos a 1, módulo 3, e o B, os strings que representam números na base 2, que são congruos a 2, módulo 3. Então, vocês podem pensar nisso, que vai fazer sentido essa gramática, e vocês vão conseguir gerar qualquer uma desse tipo aí. Mas vamos ver os exercícios.
para o próximo, para vocês fixarem os conceitos. Bom, esses são os exercícios que eu sugiro que vocês façam para verificar se entenderam bem os conceitos e sabem aplicá-los. No próximo vídeo, veremos o problema da análise sintática, que é um problema muito difícil, que é, dado uma gramática e dado um string, saber se a gramática gera aquele string. Na verdade, o restante do curso é apenas resolver esse problema. Então, os conceitos que vimos até agora são fundamentais. Nós terminamos 99,9% da matéria. Mas o 0,1% que falta é o seguinte: resolver o problema da análise sintática. Para isso, a gente vai introduzir vários autômatos. A gente vai ver que eles são... O problema é muito difícil, então nós vamos estudar ele por casos. Para isso, para os casos mais fáceis, vamos usar os autômatos finitos. Depois vamos para os casos um pouco mais genéricos, vamos usar os autômatos com pilha. Depois os autômatos linearmente limitados. E finalmente vamos usar as máquinas de Turing. E com isso nós vamos falar de vários assuntos importantes de linguagens formais e também de teoria da computação no decorrer do curso, né? Então, os conceitos que vimos até aqui são fundamentais para que a gente possa entender o restante do curso. Ok? Então, no próximo vídeo, o problema da análise sintática e uma solução de um caso muito simples desse problema através dos autômatos finitos. Tá? Então, até o próximo vídeo, pessoal.